Criança aprende brincando em O que é lúdico? Oi pessoal, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo para vocês, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é lúdico, a gente falar um pouco mais sobre isso e entender também a importância que o lúdico tem na aprendizagem da criança. Vamos entender um pouco mais do que é o lúdico. Lúdico é um adjetivo da língua portuguesa cuja origem se reporta ao latim ludus e que se refere a toda atividade ligada a brinquedos, jogos e o divertimento como uma forma de recreação. É nesse contexto que surge um novo modo de aprendizagem, que se dá através das brincadeiras e dos jogos. Através do lúdico, conseguimos despertar alguns sentimentos, como por exemplo, liberdade, espontaneidade e ação. Esses sentimentos são despertados em quem pratica o lúdico, no caso a criança, no momento da ensino-aprendizagem, através das brincadeiras, através dos jogos, na interação com outras crianças, na liberdade que eles terão de expressão, de agir, de brincar, de corresponder ao outro, tudo isso conforme a aprendizagem de cada um. As atividades lúdicas são aquelas que permitem que as crianças aprendam e desenvolvam suas capacidades por meio de brincadeiras, do uso da sua imaginação e da fantasia, próprias do mundo infantil. Nesse caso, a ludicidade permite que os exercícios de aprendizagem na educação infantil sejam adaptados à maneira como as crianças interpretam o mundo. Dessa forma, o conhecimento será absorvido de maneira leve e natural. O processo lúdico de aprendizagem deve ser prazeroso e deve respeitar a individualidade de cada criança, de maneira que possam expressar seus sentimentos e emoções e desenvolver suas habilidades de socialização. Nós devemos sempre prestar atenção e levar em consideração a aprendizagem, o tempo, a individualidade de cada indivíduo, né, de cada criança. Cada criança, ela reage de uma forma e ela aprende de uma forma. Tem aquelas que são mais ágeis, que aprendem de uma forma mais rápida, e tem outras que você vai precisar adequar aquela atividade, reinventar aquela atividade para poder também conseguir alcançar aquela criança. E sempre lembrando de respeitar mesmo o tempo de cada um, a maneira de cada um, a expressão, os sentimentos de cada indivíduo. Ludicidade na educação infantil. As práticas lúdicas na educação infantil buscam romper com o modelo tradicional da escola, em que o professor é o transmissor dos conteúdos e os alunos os receptores desse conhecimento. A ludicidade, ela veio para poder tornar mesmo o ambiente escolar mais atrativo, tirar daquele modelo tradicional de caderno, livro, lousa, e você poder trazer objetos, cores, né, mais palpáveis à criança. Dessa forma, estimula a imaginação, estimula o conhecimento, a curiosidade por aprender e torna muito mais atrativo o ambiente escolar. A ludicidade na educação compreende a interação entre professores e alunos, a cooperação entre os educandos e o estímulo à criatividade das crianças. Mais do que transmitir conteúdos, a educação baseada na ludicidade permite com que o aluno desenvolva sua capacidade cognitiva e seu senso crítico. Foi aquilo que eu falei anteriormente, é você trazer um estímulo a mais para a criança através da criatividade e fazendo com que ele veja outras formas, né, de aprendizagem naquilo que ele já tinha visto anteriormente. Lembrando sempre que a gente deve levar em consideração a individualidade de cada criança, as suas experiências anteriores, que são responsáveis pelo seu desenvolvimento, e que servem mesmo como base para todo o conteúdo que vai ser absorvido por ela. As atividades lúdicas são pensadas para desenvolver os indivíduos enquanto seres sociais. Assim, a cooperação nas atividades em grupo, a empatia e o diálogo são elementos que devem ser considerados pelos educadores. Todas as atividades lúdicas que serão desenvolvidas com as crianças, ela deve ter por trás um objetivo, um planejamento, um porquê, um para quê. Então, tudo isso deve ser levado em consideração pelos educadores. A gente tem que ter um objetivo com aquela atividade. A ludicidade, ela está presente nos jogos e brincadeiras, mas também pode ser aplicada em atividades musicais, artísticas e na contação de histórias. Tudo depende da imaginação e criatividade do professor.
A ludicidade, ela se dá através não só das brincadeiras, né? Não só através dos jogos, mas uma contação de histórias ilustradas, de formas ilustradas, uma atividade musical na qual tem não só o cantar, mas também o interpretar, os movimentos, né? Que tudo isso já envolve a parte artística também. O próprio ambiente da sala de aula pode estimular a ludicidade. Imagina uma sala com paredes brancas, carteiras tudo enfileiradinhas. Ela provavelmente não vai estimular a criatividade da criança, nem a fantasia, além de não instigar a imaginação, né? Ela pode, em algum momento, acabar até desestimulando a criança. Agora, vocês imaginem uma sala colorida, com diversos desenhos, brinquedos, materiais recicláveis, prontos para as crianças tornarem eles novas criações. É um ambiente em que estimula a fantasia e que dá condições para que a criança aprenda brincando. A ludicidade nos jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras são atividades lúdicas que, ao mesmo tempo, se divertem, promovem e desenvolvem o intelectual, físico e moral de uma criança. Como eu falei, toda brincadeira, todo jogo lúdico, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um porquê nós estamos brincando daquilo, qual é a minha intenção enquanto educador, né? Está brincando com as minhas crianças, está desenvolvendo com as minhas crianças aquele jogo e aquela brincadeira. Como são realizados em grupos, os jogos ensinam a cooperação, o trabalho em equipe e a sociabilidade. Para as crianças, os jogos são uma experimentação da vida real. As crianças, elas aprendem durante os jogos a seguir regras, a respeitar o seu momento, a respeitar o momento do colega, a respeitar o colega. Elas desenvolvem suas habilidades de comunicação, de expressão dos sentimentos, de emoções. O papel dos educadores nos jogos e nas brincadeiras. Para que as atividades lúdicas promovam o efeito do desenvolvimento das crianças, o papel dos educadores é imprescindível. São eles os responsáveis por orientar as atividades, estabelecer as regras e explicá-las para os alunos. Para que as atividades lúdicas elas provoquem esse efeito, né, na criança, elas devem ser pensadas com um objetivo e com metodologias definidas, visando sempre o desenvolvimento de determinadas habilidades. A ludicidade pode ser aplicada em infinitas práticas. O educador pode usar sua criatividade para criar as mais variadas experiências e proporcionar às crianças ambientes alegres e divertidos que estimulem seu completo potencial enquanto seres humanos. Ela, como eu falei anteriormente, a ludicidade ela não se dá só através dos jogos e das brincadeiras, mas ela pode ser através da contação de história, de expressões artísticas, através da música, da musicalidade. Então, cabe mesmo ao educador estimular as crianças em relação a isso, a estar sempre se inovando, estar sempre pesquisando, vendo outras maneiras de ensinar a criança aquele mesmo conteúdo. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês, de compartilhar com as outras pessoas. Se inscrevam no canal, nós teremos vídeos semanais, 2 vídeos por semana serão postados. E sigam a nossa página no Instagram.